Olá a todos, bem-vindos à plataforma Inova Campus. Meu nome é Gabriel Mendonça, estou junto aqui com a Giovana Narzetti e com o Hermano Damasceno, e hoje nós vamos falar sobre técnicas de sequenciamento de terceira geração e genoma humano, implicações bioéticas. Lembrando que nós somos do curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima. Esse é um projeto de extensão, chefiado pelo professor Dr. Igor Nasser, que é o nosso professor da disciplina de Citologia e Biologia Molecular. O projeto Genoma Humano foi uma iniciativa científica que teve como objetivo realizar o sequenciamento completo das 3,1 bilhões de bases nitrogenadas presentes no genoma humano. O genoma representa o conjunto de DNA de um organismo, composto por nucleotídeos que se ligam sequencialmente. Lançado oficialmente em 1989, o PGH foi liderado por James Watson, um dos cientistas envolvidos na descoberta da estrutura do DNA. O resultado desse projeto consistiu no sequenciamento de um genoma de referência, que incorporou amostras de doadores anônimos de diferentes grupos étnicos. Em 2007, foi relatada a primeira sequência genômica completa de um indivíduo diploide. Após mais de 2 décadas desde o anúncio do sequenciamento do genoma, a coalizão do Projeto Genoma Humano publicou um artigo científico revisado por pares, apresentando o primeiro mapa genético completo da espécie humana. Até 2021, cerca de 92% do código genético humano era conhecido. Os autores do estudo destacaram que essas novas informações proporcionam insights importantes sobre doenças e características evolutivas da raça humana. Os 8% restantes são compostos por sequências repetitivas de moléculas de DNA associadas a proteínas, conhecidas como heterocromatinas, as quais apresentam desafios na tradução e reconstrução. Um dado interessante é que, mesmo atrasado, o Brasil terá o seu primeiro mapeamento genético da população. Segundo a notícia publicada em 2019 pela revista Exame, a população brasileira finalmente terá um banco de dados genético para chamar de seu. Com apoio do Google Cloud, o serviço de nuvem da empresa americana e dos laboratórios da empresa brasileira DASA, a iniciativa de mapear o genoma brasileiro é das cientistas Lígia Pereira e Tabitha Hühnmaier, do Instituto de Biociência da USP, Universidade de São Paulo. A pesquisa será feita em 2 frentes. Uma consiste em observar os genes brasileiros para entender as diferenças genéticas da nossa população com outros povos. Isso poderia auxiliar a indústria farmacêutica, por exemplo, a produzir medicamentos mais efetivos para atuar nas particularidades do organismo brasileiro. Outro objetivo tem caráter mais social e histórico. A ideia é construir uma árvore genealógica genética para entender cada ponto do DNA dos brasileiros, de onde eles vieram, quais tribos indígenas têm seus genes representados. Para fazer isso, o primeiro passo é realizar o sequenciamento genômico dos participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA, organizado por universidades federais de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e também pela Fundação Oswaldo Cruz. Após a coleta, o material biológico é transformado em dados informacionais e armazenado em servidores virtuais. A colaboração do Google vem nessa parte. A gigante de Mountain View, através da divisão Google Cloud, firmou um acordo com cientistas e vai ceder espaço e capacidade de armazenamento de dados na nuvem. Cada um dos 3.000 genomas analisados pode contar com mais de 500 gigabytes de dados. Em uma conta simples, seria necessário espaço para salvar 1,5 milhões de gigabytes de informação, ou também 1,5 petabytes. Para manter a segurança das informações, o Google, que já presta serviços para a DASA, garante que não terá qualquer acesso ao material.
A companhia também informa que os dados serão anonimizados. Eles não indicarão qual pessoa contribuiu com cada amostra coletada e criptografados. Existem pelo menos 4 gerações de métodos para sequenciamento de DNA que podem ser classificados por características distintivas-chave. Outras classificações são usadas. No entanto, nos concentraremos em características particulares para essa classificação que tornam a categorização clara. Para o sequenciamento de primeira geração, as escalas de fragmentos da sequência são geradas estendendo enzimaticamente um primer hibridizado a um conjunto de moléculas modelo, introduzindo terminações específicas TCGOA ao longo do modelo. As escadas de fragmentos são separadas por eletroforese em gel. Os produtos são revelados por rotulagem radioativa e exposição a um filme ou pela introdução de corantes fluorescentes na reação de terminação e imagem fluorescente. Isso agora é obtido durante uma execução de sequenciamento em tempo real. Outro método de sequenciamento é o método de Sanger, que é um processo de sequenciamento de DNA baseado na incorporação de cadeias complementares de nucleotídeos a uma cadeia matriz de DNA, utilizando uma enzima chamada DNA polimerase. Esse método é conhecido como terminação de cadeia, pois a síntese da nova cadeia de DNA é interrompida quando uma forma especial de nucleotídeo é incorporada. A principal inovação do método de Sanger foi a adição de dideoxinucleotídeos, também chamados de ddNTPs, à mistura de reação. Os ddNTPs são versões modificadas dos nucleotídeos normais, que possuem um grupo químico que impede a adição de outros nucleotídeos à cadeia em crescimento quando incorporados. Cada tubo de reação contém um dos 4 ddNTPs, juntamente com os 4 DNTPs normais. Durante a síntese da nova cadeia de DNA, ocorre a incorporação aleatória de ddNTPs, fazendo com que a síntese da cadeia seja interrompida em diferentes posições. Isso resulta na geração de fragmentos de diferentes tamanhos, que podem ser separados e visualizados em um gel de eletroforese. Os fragmentos de DNA são então detectados, geralmente usando uma autorradiografia, onde uma imagem do gel é gerada, revelando as bandas correspondentes aos fragmentos. A leitura das bandas de DNA no gel permite determinar a sequência de nucleotídeos da cadeia original. Começando pela banda mais distante do gel, a sequência é determinada pela leitura das bandas em ordem crescente de tamanho, uma vez que cada banda corresponde a um ddNTP específico incorporado na sequência. Esse processo é repetido para cada uma das 4 bases de nucleotídeos. O método de Sanger foi uma das principais ferramentas utilizadas no projeto Genoma Humano. Durante o projeto, milhões de reações de sequenciamento de Sanger foram realizadas para sequenciar e mapear aproximadamente 3 bilhões de bases nucleotídeos, que compõem o genoma humano. O sequenciamento do genoma humano foi um marco científico e médico significativo, proporcionando uma visão abrangente da composição genética humana. Isso levou a uma melhor compreensão de doenças genéticas, identificação de genes associados a condições específicas, descoberta de marcadores genéticos e desenvolvimento de terapias personalizadas. Embora o método de Sanger tenha sido fundamental no projeto Genoma Humano, ele apresentava algumas limitações. Era um processo trabalhoso, demorado e caro, além de ser limitado em termos de capacidade de sequenciamento em larga escala. Por isso, desde então, foram desenvolvidas tecnologias de sequenciamento de nova geração, como sequenciamento por síntese, que possibilitam um sequenciamento mais rápido
eficiente, acessível e em larga escala. No entanto, o método de Sanger ainda é amplamente utilizado em muitas aplicações de sequenciamento de DNA atualmente. Ele é especialmente útil quando é necessário obter sequências precisas e confiáveis de regiões específicas do genoma, como a confirmação de variantes genéticas ou a validação de resultados obtidos por tecnologias. Nas tecnologias de segunda geração, as amostras passam por uma etapa de amplificação por PCR, que é um processo demorado e oneroso em termos de custo de sequenciamento. Além disso, essas tecnologias enfrentam dificuldades na leitura de regiões altamente repetitivas do genoma, como homopolímeros. Para determinar a sequência, imagens consecutivas são sobrepostas e bases são chamadas nas posições de todas as moléculas molde. As adições de base, elas podem ser feitas usando polimerização ou ligação de DNA, e a visualização é com quimioluminescência, fluorescência ou com alterações de pH. As principais características do sequenciamento de segunda geração são o uso de muitos modelos clonais em paralelo a um processo de determinação de sequência usando replicação enzimática. A terceira geração, ela é caracterizada pela capacidade de realizar a leitura direta de moléculas individuais, sem a necessidade de utilização de sistemas enzimáticos de replicação para identificar essa sequência. Um exemplo de tecnologia de terceira geração são os sequenciamentos de nanoporos. Houve debate sobre as diferenças entre a segunda e a terceira geração, e chegou-se a um consenso de que o marco inicial da terceira geração é o sequenciamento da molécula única, que tem a sigla SMS, e o sequenciamento em tempo real. As tecnologias de terceira geração têm a vantagem de oferecer um custo de sequenciamento reduzido, uma vez que não requerem amplificação por PCR, resultando em um tempo de execução significativamente menor. Um dos métodos de terceira geração foi desenvolvido pela PacBio. Essa abordagem, ela utiliza a mesma marcação fluorescente de outras tecnologias, porém os sinais são detectados em tempo real durante a incorporação dos nucleotídeos. Isso é possível devido à estrutura composta por muitas células SMRT, que é a sigla para a frase Single Molecule Real Time. Consiste em nanoestruturas microfabricadas, em um filme de metal depositado em um substrato de vidro. Cada nanoestrutura contém um DNA polimerase anexado em sua parte inferior, juntamente com fragmentos de DNA-alvo para sequenciamento. Quando o DNA se incorpora aos nucleotídeos marcados por fluorescência, ele emite um sinal luminoso que é captado por sensores, possibilitando a determinação de sua sequência. Em comparação com as plataformas de segunda geração, a tecnologia da PacBio apresenta vantagens significativas, como a rápida preparação de amostras e a capacidade de ler sequências maiores e mais complexas. No entanto, é importante destacar que essa tecnologia ainda possui uma taxa de erro relativamente alta, com cerca de 13%. E isso se deve principalmente a erros de inserção e deleção. Esses erros são distribuídos aleatoriamente ao longo das sequências. Agora vamos falar das implicações bioéticas que envolvem essa tecnologia. A influência genética em doenças psiquiátricas, como a doença do humor ou transtorno bipolar, esquizofrenia ou alcoolismo, é amplamente reconhecida atualmente. Nos últimos anos, vários pesquisadores têm se empenhado em identificar genes de suscetibilidade para essas doenças psiquiátricas e distúrbios de comportamento. Outros estudos controversos sugerem que características como homossexualidade masculina, bom humor e otimismo também podem ter influências genéticas. Segundo esses autores, genes relacionados ao bom humor, por exemplo, podem atuar no metabolismo da dopamina ou serotonina, enquanto os marcadores genéticos responsáveis pelo comportamento humano continuam sendo investigados. Surge a questão central sobre o uso dessas informações para identificar traços de personalidade considerados desejáveis ou indesejáveis. Surgem, então, perguntas como: os indivíduos com predisposição genética para alcoolismo ou dependência química devem ser considerados culpados? O que são características indesejáveis? Agressividade, preguiça, homossexualidade, mau humor? Os indivíduos portadores de genes relacionados a distúrbios de comportamento serão mais tolerados ou discriminados? Por outro lado, se entendermos que o mau humor tem uma explicação biológica, seremos mais compreensíveis com pessoas que são constantemente mal-humoradas ou birrentas? Essas questões levantam reflexões éticas e sociais importantes. É essencial considerar o contexto de cada indivíduo e evitar julgamentos simplistas baseados apenas em predisposições genéticas.
A compreensão da influência genética em doenças psiquiátricas e comportamentos complexos pode fornecer uma base para uma maior empatia e compreensão das diferenças individuais. No entanto, é fundamental que esses avanços científicos sejam acompanhados de discussões e políticas que promovam a igualdade, a inclusão e o respeito à diversidade, evitando qualquer forma de discriminação com base em características genéticas. Uma questão ética adicional diz respeito à possibilidade de seleção do sexo de um futuro bebê. Em um estudo realizado no Reino Unido, aproximadamente 2.300 mulheres grávidas receberam um questionário com a seguinte pergunta: você prefere ter um menino, uma menina ou é indiferente? A análise dos resultados mostrou que, se a população britânica tivesse a opção de escolher o sexo de seus filhos, isso não resultaria em um desequilíbrio sexual. No entanto, na China, onde a maioria dos casais só pode ter um descendente, o aborto seletivo de fetos do sexo feminino resultou em um desequilíbrio significativo em favor do sexo masculino. Diante desse contexto, surge a pergunta: o que aconteceria no Brasil se os casais pudessem escolher o sexo de seus filhos? Por outro lado, a possibilidade de determinar o sexo de embriões antes da implantação, por meio do diagnóstico pré-implantação em técnicas de fertilização in vitro para casais com risco de doenças genéticas específicas que afetam apenas o sexo masculino, como hemofilia ou distrofia muscular de Duchenne, poderia evitar a necessidade de diagnóstico pré-natal e a angústia de interromper uma gestação caso o feto seja afetado. No entanto, a seleção do sexo de embriões por meio dessa técnica é ética quando aplicada a casais sem o risco genético aumentado, que desejam utilizar essa prática apenas para escolher o sexo de seu futuro bebê? Em algumas sociedades, a herança patrimonial é transmitida apenas de pai para filho do sexo masculino. Isso significa que não ter um filho homem pode resultar na perda completa da herança familiar e no empobrecimento. Não é difícil imaginar que a demanda por testes pré-implantação para determinar o sexo seja alta nesses casos. Seria ético negar essa possibilidade em uma situação como essa? Essas situações levantam importantes dilemas éticos. É essencial ponderar sobre o equilíbrio entre a autonomia dos indivíduos e o impacto social e cultural das decisões relacionadas à seleção de sexo. O debate ético envolve considerar direitos individuais, as implicações de gênero e as consequências para a sociedade como um todo. É fundamental que essas questões sejam abordadas com sensibilidade e responsabilidade, buscando promover a igualdade, o respeito e a diversidade e a justiça social. Vamos falar aqui agora um pouco sobre engenharia genética em seres humanos. A engenharia genética em seres humanos envolve a manipulação do DNA de embriões humanos com o objetivo de corrigir genes defeituosos que causam doenças genéticas hereditárias. A tecnologia CRISPR-Cas9 permite que os cientistas cortem e colem seções específicas do DNA com precisão, tornando a edição do genoma mais eficiente e acessível, embora a tecnologia possa ter o potencial de erradicar doenças genéticas graves. Ela também levanta uma série de questões éticas. Uma das principais preocupações em torno da engenharia genética em seres humanos é a criação de bebês projetados. Com a capacidade de editar o DNA de embriões humanos, surge a possibilidade de selecionar características desejáveis para bebês, como a cor dos olhos, altura, inteligência, entre outros. Isso pode levar a uma forma de eugenia, onde apenas aqueles que têm acesso a essas tecnologias podem projetar seus filhos e criar uma divisão entre indivíduos que são geneticamente modificados e aqueles que não são. A terceira geração de técnicas de sequenciamento genético trouxe avanços significativos na capacidade de análise de dados genômicos, permitindo a identificação de variações genéticas em maior detalhe e com maior rapidez do que nunca. Isso tem um potencial de permitir diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados para muitas condições médicas, o que é emocionante. No entanto, também levanta questões importantes sobre a privacidade dos dados genômicos, a discriminação genética e a justiça social.